Bom, para começar, vamos falar sobre as componentes do hardware, né? Começando pelo processador. O processador é onde acontecem as coisas, né? Onde é feito realmente o processamento, é onde os cálculos matemáticos, né? As equações são resolvidas, onde a informação é mandada daqui para lá, é direcionada, né? Então, o processador é o cérebro, é o centro nervoso, é aquilo que define o que acontece, né, e para onde vai aquela informação. Então, para o processador poder processar a informação, ele precisa receber, né, os arquivos, receber as instruções, receber a informação a ser manipulada, a ser tratada de algum lugar. Né? E ele recebe da memória. Quando a gente fala de memória, né, a gente está se referindo à memória RAM, né, que é a Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatória, que é uma memória de altíssima velocidade. Né? Ela tem um desempenho muito superior ao armazenamento que a gente vai ver já já. Então, qualquer instrução que o processador precisa executar, ela precisa primeiro ser armazenada na memória RAM, né, que geralmente que vai ter um tamanho de armazenamento, uma quantidade de armazenamento muito menor que o armazenamento propriamente dito, mas vai compensar com uma altíssima velocidade. E é a memória RAM que vai alimentar o processador com as informações, né, com as instruções a serem processadas. Então, quando você abre um aplicativo, um programa, um navegador, um jogo, seja lá o que for, isso vai ser carregado na memória RAM para ficar de fácil acesso ao processador, certo? Ele vai administrando essas informações a partir daqui, beleza? Outro conceito que a gente tem é o do armazenamento, né? E aí a gente está falando de HDs, SSDs, fitas, cartões perfurados. Não, mas cartão perfurado não, apesar de sim também, mas enfim. Hoje em dia a gente fala, né, em armazenamento mais na questão de HDs e SSDs. O que acontece? Eles têm um volume de armazenamento de informações, né, eles podem sustentar, ou melhor, neles cabem muito mais informação do que na memória RAM. Mas o acesso a essa informação é mais lento. Né? Então, como o processador é um ente muito rápido, né? Ele opera a milhares de ciclos por segundo, né? Processando muita informação de uma vez só. Se a gente dependesse do armazenamento para alimentar esse processador, a gente já está limitando o poder de processamento, né, já que o armazenamento é muito lento. Então a gente tem que a memória RAM ela funciona como mais ou menos como um intermediário. Né? A memória RAM vai pegar do armazenamento e vai jogar para o processador em uma velocidade muito maior enquanto aquele programa estiver ativo. Né? Então o armazenamento ele, como eu disse, ele não é tão rápido quanto a memória RAM, ele tem uma capacidade, né, de manter informações muito superior. Né? Quando a gente está falando de memória RAM, a gente fala de poucos gigas. Né? Atualmente, em 2026, a gente vê computadores domésticos à venda com 8 gigas de memória RAM, 16, 32, alguns, né, muito top de linha tem 64, os aficionados, né, chegam a ter 128 de RAM no seu computador, mas em relação ao armazenamento a gente fala de valores aí de 500 GB, né, 250 GB para começar de HD, de armazenamento, 500 GB um padrão, um bom padrão, 1 tera, né, e daí para cima. Né, para servidores, obviamente esses valores todos eles são superdimensionados, né, eles são muito maiores porque são máquinas mais potentes. E a placa-mãe é onde moram todos esses componentes. Né? Pediu para falar da placa-mãe aqui? Pediu. Né? É onde moram esses componentes e é onde acontece o trânsito, né? O processador ele não está conectado direto com o armazenamento e nem direto com a memória RAM. Eles se conectam todos através da placa-mãe. Então, a placa-mãe é tanto a casa onde esses componentes moram,
quanto a via que eles usam para se comunicar através dos barramentos específicos, enfim, né? Então essa seria uma explicação básica aqui da parte do hardware. Agora eu vou falar um pouquinho de RAID, ok?